Davi Luiz promete para os próximos dias uma resposta. Vai jogar no Corinthians, no Fortaleza ou em algum outro clube? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre o tema e fala também de Soteldo na mira do Atlético Mineiro. Por falar no Galo, Rubens Menin, o principal acionista do Atlético, confirmou o negócio de Paulinho com o Palmeiras, colocando um ponto final nas especulações. Preciso te contar também sobre as últimas do Flamengo, com proposta do futebol internacional e com dinheiro em caixa. Falo também sobre o Cruzeiro, mantendo percentuais mesmos com saída de atletas. Para completar, o Fluminense dando chapéu no Vasco da Gama, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero começar esse vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação vem da Itália. É de lá a notícia de que a Fiorentina tentou a compra de Luiz Henrique, jogador do Botafogo. A proposta já foi recusada pelo Fogão sob justificativa de que a oferta foi baixa. Por falar no Botafogo, quero contar que Luan Cândido, lateral e zagueiro do Red Bull Bragantino, interessa ao Fogão. A ideia de John Textor e companhia era oferecer a liberação imediata de Danilo Barbosa, cujo contrato se encerra na metade do ano, para que o Luan chegue por empréstimo. Ainda não houve acordo entre as partes. Já o Santos vai pagar ao Bahia para ter Tassiano 2 milhões de euros, além do perdão de uma dívida de 2 milhões e meio de euros pelo Jean Lucas. O Bahia ainda tinha mais duas parcelas para pagar do Jean, em janeiro de 25 e em janeiro de 26. As duas parcelas totalizavam uns 2 milhões e meio de euros. Vai haver o perdão dessa dívida. Para completar o giro de notícias, contar que Coelho, atacante do Atlético Paranaense, não deve ficar para a próxima temporada. O Furacão tenta encontrar a melhor proposta possível. Já foram várias sondagens de clubes brasileiros. Falo também sobre o Fluminense, que consultou o Atlético Paranaense por Canóbio. O atacante uruguaio não deve ficar em Curitiba e também não foi alvo do Milan, como chegaram a especular. As duas últimas, Rafa Silva, ex-atacante do Cruzeiro, é novo reforço do Mirassol, contrato de uma temporada, enquanto Nova Iguaçu versus Vasco da Gama, na abertura do Campeonato Carioca, terá mando do Nova Iguaçu, mas vai acontecer no estádio do Vasco da Gama, o estádio de São Januário. Bora falar agora sobre o Internacional, mais especificamente sobre Gustavo Grossi, que passou pelo clube cuidando das categorias de base e teve papel importante na revelação de vários atletas. O Gustavo, que hoje é o chefe do futebol da AFA, Federação de Futebol da Argentina, postou nas últimas horas uma mensagem fazendo menção a vendas de atletas que estiveram sob o cuidado dele no Internacional, com especial destaque para Gabriel Carvalho, jogador formado na base do Inter e vendido por 16 milhões de dólares fixos, mais 6 milhões de dólares em bônus. Além deles, Matias e Prado também deixaram o clube por bom dinheiro. E o Gustavo escreveu nas redes sociais, abre aspas, o dia em que você planta a semente não é o mesmo dia em que você come a fruta. Então, seja paciente. Gustavo Grossi recebeu algumas críticas, especialmente de torcedores, mas o trabalho vem se mostrando acertado. Muita gente fala, mas Nicola, o Gabriel Carvalho nem foi formado pelo Gustavo Grossi, estava lá desde os 9 anos de idade. Mas ouvindo pessoas do Inter, consegui apurar que o Gustavo teve papel importante na transformação do Gabriel em um jogador de enorme potencial. A começar porque, por conta de uma mudança da posição, o Gabriel jogava como atacante de lado de campo e por sugestão do Grossi passou a atuar como meio atacante centralizado. Mais do que isso, ele também passou a se concentrar e ficar sob os cuidados do Internacional em tempo integral, porque havia ali, de acordo com Gustavo Grossi, a possibilidade de uma enorme revelação de atleta, e isso acabou se confirmando. Negócio fechado com o Al-Qadisiya da Arábia Saudita. Inclusive o André Mazzocco está indo viajar para Madrid para sacramentar os últimos detalhes desse acordo. O Gabriel, que só vai se mudar na metade do ano que vem, quando completa 18 anos de idade. Só para completar o noticiário do Inter, o Mazzocco vai aproveitar essa viagem para a Europa para depois visitar a Escócia e tentar sacramentar a compra do Bernabéu. Bora falar agora sobre um chapéu do Fluminense aplicado no rival Vasco da Gama. O tricolor fechou nas últimas horas a compra de Joaquim Lavega, atacante de só 19 anos de idade do River Plate do Uruguai. Ele vinha sendo cobiçado por Fortaleza e Vasco da Gama. Cheguei a contar para vocês, de acordo com a imprensa uruguaia, de que as negociações com o Cruz Maltino estavam avançadas. Agora, com a confirmação do acerto pelo Fluminense, Vasco alega que nem sequer tentou a contratação do atleta.
jogador que atua como ponta, só 19 anos de idade, temporada atual de 37 jogos, 12 gols e 4 assistências, é o quarto reforço do Fluminense para 2025. Ele chega depois de Hércules, Freitas e também Paulo Baia. Bora mudar de assunto e falar agora sobre o Cruzeiro, com atualizações importantes. O Cruzeiro tem se acostumado a contratar o tempo inteiro, mas também tem gente saindo. E o Cruzeiro está de olho em percentuais de vendas futuras. 2 atletas que não ficam para o próximo ano terão dinheiro entrando em caixa caso sejam negociados no futuro não tão distante. O Matheus Davó, por exemplo, vai jogar no Mirassol, em definitivo. O Cruzeiro mantém 40% do valor de uma venda futura. Situação parecida do Oliveira, que vai de graça para o Vasco da Gama, o Vasco fica com 50% dos direitos, os outros 50% serão do Cruzeiro. O Matheus Davó custava 180 mil reais por mês, enquanto o Oliveira custava 120 mil, isso equivale a dizer uma economia de 300 mil reais mensais, o Cruzeiro tentando baixar sua folha salarial em meio a contratações de vários jogadores importantes. Só para completar o noticiário do Cruzeiro, contar que a busca por um zagueiro ainda não está fechada e Santimingo, que foi especulado como reforço cruzeirense, parece ser hoje alvo difícil. Operação com Defensa e Justiça não é das mais simples. Preciso te atualizar agora sobre as últimas do Flamengo. Quero começar falando sobre dinheiro. Rubro-Negro vai faturar 12 milhões e meio de reais com Igor Jesus. Atleta que já havia rendido esses mesmos 12 milhões e meio de reais quando da transferência por Estrela Madura. O problema, ou a vantagem, é que o time português está negociando o Igor Jesus em definitivo com a equipe dos Estados Unidos. Operação de 4 milhões de euros, o Flamengo era dono de 50%, ou seja, pega 2 milhões de euros, que equivalem a mais ou menos esses 12 milhões e meio de reais. 12 milhões e meio de reais quando da transferência para o Estrela Amadora, mais 12 milhões e meio de reais quando da transferência para o Los Angeles Galaxy. Dessa maneira dá para dizer que o Igor Jesus, mesmo sem se destacar no Flamengo, vai deixar 25 milhões de reais. E outros negócios também podem acontecer muito em breve. O Rennes da França procurou o Flamengo interessado na contratação por empréstimo do volante Alan, que havia sido comprado do Atlético Mineiro por 8 milhões de euros. Primeira proposta do Rennes já foi recusada. O Flamengo até cogita emprestá-lo, mas quer uma compensação financeira. A ideia do time francês era ficar com o jogador até junho sem pagamento de nada. Só para completar sobre o Flamengo, contar que eu trouxe com exclusividade e antecipando a todos o interesse do Flamengo em Lassina Traoré, atacante de Burkina Faso que faz sucesso no Shakhtar Donetsk. Nessa segunda-feira, o José Boto, que é o novo diretor executivo de futebol do Flamengo, confirmou o interesse no atleta, alegando que o conhece desde os tempos em que ainda trabalhava no Shakhtar e o contratou lá do Ajax da Holanda. Bora falar agora sobre o William. Vocês lembram dele, né? Jogador formado na base do Corinthians, que teve recentemente no próprio clube, voltando depois para o futebol inglês. E o William está desempregado. Meio atacante de 36 anos de idade, que teve seu contrato rescindido nas últimas horas pelo Olympiacos da Grécia. O mesmo time de Evangelos Marinakis decidiu dispensá-lo com 6 meses do fim do contrato. E o curioso é que o William acabou de chegar. Ficou apenas 2 meses por lá. Foram 11 partidas com nenhum gol e uma assistência. Desses 11 jogos, só 3 como titular e 8 na condição de reserva. O William vai dar preferência a propostas do futebol europeu. A pergunta que eu quero deixar para você é: o jogador de 36 anos de idade caberia no seu time do coração caso fosse convencido de que a volta ao Brasil seria mais interessante? Já usa o espaço para comentário e responde, beleza? Bora falar agora sobre Davi Luiz, que promete tomar uma decisão sobre seu futuro até o fim dessa semana. O Davi já meio que descartou a possibilidade de jogar no Vasco, até por conta da relação que criou com o Flamengo. Mas, livre no mercado, depois de não ter seu vínculo prorrogado no rubro-negro, cabe a ele decidir seu próximo clube. Hoje são 2 propostas na mesa do zagueiro de 37 anos de idade. Ele tem uma oferta do Corinthians e eu fui o primeiro a contar para vocês sobre o interesse do alvinegro. Também tem uma proposta do Fortaleza. No último domingo, Marcelo Paz, que é o CEO do Lion, chegou a almoçar com o Júlio Taran e com o Davi Luiz. O Júlio é o representante do Davi Luiz. Importante contar que essa decisão vai passar única e exclusivamente pelo Davi Luiz. O empresário não vai se meter e a decisão é dele.
De um lado, a possibilidade de jogar no Fortaleza como o grande líder do time. O outro, no Corinthians, de atuar no time do coração. O Davi já havia revelado em outros tempos que é torcedor fanático do Corinthians e tem como grande entusiasta dessa ideia do Fabinho Soldado, que é o diretor executivo de futebol do Timão. Ele entende que o Davi Luiz pode ser a peça que falta para a engrenagem do vestiário. Na visão do Fabinho Soldado, não há um grande líder do elenco, um cara que inspire especialmente os mais jovens, e o Davi pode chegar para resolver esse problema. Só para complementar, uma curiosidade sobre o Corinthians: você sabia que o Timão faturou cerca de 2,5 milhões de reais em 2024 apenas com a venda de copos em jogos na Neoquímica Arena? Esse número faz parte de um relatório feito pela Neoquímica Arena. Foram vendidos 126.730 copos ao longo do ano. Quero fechar o vídeo para falar sobre Atlético Mineiro e Palmeiras. Primeiro, Rubens Menin, principal acionista do Galo, deu uma entrevista à 98, rádio com a qual eu trabalho. E nessa entrevista, o Menin confirmou o negócio por Paulinho, colocando um ponto final nas especulações, até porque, convenhamos, desde 19 de dezembro há um acerto entre os clubes e até agora nada de anúncio. Bora para aspas do Menin, ele falou: achamos que tínhamos uma boa oportunidade com o Paulinho. Foi uma proposta muito boa do Palmeiras. Vamos usar esse dinheiro para reforçar o plantel. Eu gosto muito do Paulinho, cara sério, de bons princípios. Fecha aspas. Então, descartemos qualquer chance de o negócio não acontecer, mesmo diante da demora na divulgação do acordo. Operação de 18 milhões de euros em dinheiro, além do repasse de Gabriel Menino e Patrick, volantes que pertenciam ao Palmeiras e serão atletas do Galo. Se tem gente saindo, tem gente chegando, e o Atlético pode usar o dinheiro ou parte do dinheiro da venda do Paulinho para contratar Soteldo. O atacante venezuelano, que não fica no Grêmio, foi devolvido para o Santos, agrada ao Cuca. O Cuca já indicou a aquisição do atleta, o nome está sendo avaliado pelos investidores do Galo, e a tendência é que seja feita uma proposta ao Santos nos próximos dias. O Peixe vinha pedindo 5 milhões de dólares pela transferência do atleta. Soteldo, que quase foi parar no Cruzeiro, o negócio deu uma esfriada depois que o Cruzeiro recebeu a sugestão da contratação do Marquinhos, que chega praticamente de graça por empréstimo do Arsenal, nome que foi referendado pelo Fernando Diniz, o novo comandante do Cruzeiro. Só para fechar o noticiário do Palmeiras, contar que Andréas Pereira fez uma postagem nas últimas horas dando a entender que não terá possibilidade de jogar no Palmeiras. Ele se desculpa com o torcedor do Fulham por um resultado ruim nessa reta final de ano, mas diz que encontra o torcedor do Fulham no próximo ano. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!